Senhor, estamos declarando, Senhor, que tudo vem de Ti. Tu és a fonte de todas as coisas, Senhor. E nesta manhã nós nos rendemos verdadeiramente diante da Tua grandeza, da Tua beleza, reconhecendo a nossa dependência a Ti, Senhor. Pai, eu me rendo à ação do Teu Espírito. Que a Tua palavra que é vida, que a Tua palavra que é poder, que a Tua palavra que é espada, Senhor, toque e transforme os nossos corações. Que nessa manhã, aquele que veio buscar algo em Ti, Senhor, possa encontrar a resposta, possa encontrar esse lugar de refúgio, possa encontrar o descanso nos Teus braços, Senhor. Obrigada porque nós temos essa liberdade para Te adorar, Senhor, para realizar um culto a Ti, mas principalmente nós agradecemos porque é o Senhor que vem, a iniciativa é Tua, Senhor. Então se revela, Pai, nesta manhã, abençoa, Senhor, o Teu povo neste lugar. Usa a minha vida conforme o Senhor quer, Pai, porque não há nada que eu não possa fazer senão por Ti. É por causa de Ti, Senhor. E nós nos colocamos mesmo neste lugar, como Maria, aos Teus pés, aprendendo de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, leia a Escritura comigo, em 2 Reis, capítulo 4. Nesses dias, então, o mundo parou para falar sobre a mulher na sociedade, seus direitos, suas conquistas. E eu louvo a Deus porque nesta igreja também há espaço para as mulheres, amém? No reino de Deus há espaço para as mulheres. Nós vimos que as crianças estão lá sendo ministradas sobre o valor da mulher para Deus. Ontem nós tivemos esse tempo também falando sobre como Jesus mudou a realidade das mulheres já naquele tempo em que Ele veio no seu ministério terreno. E hoje, dentre tantas as mulheres nas Escrituras, eu escolhi uma, que não tem nome, mas o registro da sua experiência, da sua história, tem muita riqueza de detalhes. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui na NAA. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Podem se assentar. O que nós sabemos dessa mulher? Uma viúva com 2 filhos e o seu marido, servo de Deus, servo do profeta. E o seu marido deixou uma grande dívida. E essa mulher, então, se viu ali numa situação de adversidade e correu até o profeta.
O cenário, ou o contexto daquela viúva, era um tempo histórico em que havia instabilidade política e econômica em Israel. E nós podemos ver que, embora ele sendo um homem de Deus, essa família, sendo uma família que servia a Deus, essa família sofreu essa grande adversidade. Ela ficou com medo de que seus filhos fossem levados como pagamento dessa dívida, fossem escravizados. Eu quero refletir com os irmãos nessa manhã, não só especialmente falando das mulheres, mas eu creio que Deus há de falar com cada um de nós, como filhos, como famílias, né? Então, que você abra o seu coração para receber, embora muitas vezes eu possa me dirigir especialmente às mulheres, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu queria refletir com os irmãos que um justo também passa por adversidade. Talvez você esteja passando por uma adversidade. Não sei se dívida financeira, porque nós também estamos num contexto de instabilidade política e econômica, e todos os dias você encontra alguém falando, meu Deus, dá até medo de ir no supermercado, está tudo tão caro. As famílias estão sofrendo financeiramente falando. E por curiosidade, eu lendo a última estatística, uma pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, mostrou que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas. 70%. Isso é dado que você pode procurar na internet. E desses 70%, mais de 40%, aqui é 41,51% desses brasileiros adultos estão negativados, ou seja, estão nas mãos dos credores. Porque você pode ter uma dívida, né? Eu tenho. Comprei o apartamento financiado, então a minha dívida está no banco. A partir do momento que eu não conseguir pagar, corro o risco de ser negativada, não é isso? Então, 40% dos brasileiros. Assim como essa mulher, quem não passa por adversidade? E aí eu quero fazer um parêntese aqui a respeito das mulheres. As mulheres, ao longo da história, passaram muitas adversidades. E é por isso que há 50 anos, esse ano está celebrando 50 anos do Dia Internacional da Mulher. Porque começou com mulheres sendo escravizadas nas fábricas, mulheres sendo marginalizadas, mulheres sendo vendidas como propriedades. Então, as mulheres passaram por adversidades. Mas eu vou trazer alguns dados bem rápidos para vocês do nosso Brasil hoje. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Mulheres ainda estão morrendo no século XXI, simplesmente por serem mulheres, simplesmente por serem consideradas propriedades dos seus parceiros. Um estupro ocorre a cada 6 minutos, segundo o Anuário de Segurança. Isso no Brasil. Dados da ONU diz que 140 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no mundo. Imagino que vocês estejam chocados, né? Mas precisamos falar sobre isso, e não só no Dia da Mulher, né, queridos? Como igreja, nós temos que orar para mudar essa realidade. Essa mulher, ela tinha uma dívida com os seus filhos, porque agora os seus filhos eram a forma de pagamento dessa dívida. E eu comecei a pensar nisso, que talvez a nossa dívida como mulheres nessa sociedade seja uma dívida com os filhos. Porque todo filho ou todo homem passou antes pelo ventre, pelo colo de uma mulher. Se nós não fomos capazes de ensinar os nossos filhos, os nossos homens, a respeitar as mulheres, a valorizar as mulheres, nós temos uma dívida com essa sociedade. Muitas vezes eu vejo mulheres levantando bandeiras e cobrando os seus direitos, mas nós mulheres também temos que reconhecer
Qual foi a nossa cumplicidade em tudo isso? Talvez a sua dívida seja com o seu filho, com quem você não conversa mais, não passa tempo de qualidade. Eu ouço muitas mães me procurando, às vezes, para conversar, para orar, porque não consegue educar os seus filhos, não consegue conversar com os seus filhos, não entende os seus filhos, estão perdendo os seus filhos, os filhos estão fora da igreja. Talvez a nossa dívida não seja financeira, mas a nossa dívida seja de relacionamento com os nossos filhos. Talvez a nossa dívida seja com a gente mesma. Mulheres que não se sentem valorizadas e amadas porque elas mesmas não se sentem. E eu falei ontem para as mulheres aqui que o Brasil está entre os 3 primeiros do mundo em consumo de cosméticos e cirurgias plásticas. E, no entanto, nós também somos a população de maior número de mulheres depressivas e ansiosas. Por que será? Talvez a dívida seja com a gente. E talvez isso sirva também para vocês, homens. Uma dívida porque você não cuidou bem do seu corpo, não dormiu às 8 horas que a medicina diz que você precisa, não tomou os 2 litros de água que diz que é necessário, não se alimentou de vegetais e frutas. E eu ensinei meu filho assim, viu? Isso aqui é o que Deus fez, é bom. Isso aqui que o homem fez é ruim. Então, o pai tomava Coca-Cola, ele tomava suco de laranja fresquinho. Isso aqui Deus que fez, é bom. Isso aqui preto do papai é horrível. E acho que criei bem, porque não toma refrigerante. Mas a gente depois fica, né, sofrendo doenças, enfermidades, não sabe por quê, não está se cuidando. Não cuidou do seu lazer, não valorizou o que era importante. Deixou a baixa autoestima se instalar, o sentimento de rejeição, inferioridade, insatisfação, fazer morada dentro de você. Talvez a dívida seja com você mesmo. A história dessa mulher mostra que os justos enfrentam adversidades, mas eu quero trazer uma reflexão para aquilo que nós, muitas vezes, cobrando direitos, quando, na verdade, somos culpados de alguma coisa. Eu não sei como esse marido contraiu a dívida, mas eu sei que agora essa mulher se via num dilema. Também quero que você pense comigo que ela foi buscar uma resposta no lugar certo. Ela correu para o lugar de referência, o lugar de Deus, o lugar onde tem uma liderança de Deus, um homem de Deus, que pode dar bons conselhos. Ela não foi atrás da mídia, dos muitos vídeos que você vê no Instagram com receitinha para tudo quanto é coisa. Ela não deu ouvidos a contos da carochinha correndo o risco de serem enganadas. Porque quantos golpes, hein? Nesse mundo digital, gente. E como a gente fica impressionado também com quantos falsos profissionais. Vocês viram que nos últimos anos aumentou muito o número de falsos médicos? Falsos enfermeiros. Misericórdia, gente, como que a pessoa consegue entrar lá de jalequinho, atender pessoas nas suas vulnerabilidades, se dizendo médicos? Porque a pessoa acreditou num vídeo que ela viu na internet. Pelo menos uma reportagem que eu vi recentemente, de uma moça que morreu fazendo cirurgia plástica. Esse falso, né, cirurgião plástico, postava na internet coisas maravilhosas, milagrosas, e ela acreditou naquele vídeo. Essa mulher não foi atrás de fórmulas rápidas, de psicologias, de teorias humanas, de receitas mágicas. Não foi atrás de agiotas para emprestar dinheiro. Ela foi atrás de um conselho de Deus. Em Colossenses 2,14, a Bíblia diz: Deus cancelou a dívida que era contra nós, cravando na cruz. Nós tínhamos uma dívida espiritual. Nós tínhamos uma dívida que nos tornava inimigos de Deus. Mas que bom que você veio no lugar certo. Que bom que você está aqui hoje no lugar certo,
ouvindo conselhos diretamente de Deus para a sua vida. Porque esse Deus já pagou a dívida que tinha contra você. É no lugar certo que a gente encontra também a resposta e as saídas para as nossas adversidades. Salmos 37, 39 diz: do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Salmos 40, 17, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, ó Deus. Gosto quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, que diz assim: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, tudo que foi escrito, inclusive a história dessa viúva, é para que nós tenhamos paciência, para que nós encontremos nas Escrituras a consolação do Espírito, a esperança, a paz, a direção para aquilo que a gente precisa. Assim como essa viúva foi no lugar certo buscar um conselho, é na presença de Deus, é na palavra de Deus, é na casa de Deus que a gente pode encontrar uma resposta certa. Amém? Essa mulher também me ensina que ela precisou de um tempo para reconhecer o valor daquilo que ela tinha na sua própria vida e na sua própria casa. O sacerdote perguntou: o que hei de fazer? E é muitas vezes assim, nós que aconselhamos, né, pastor? Muitas vezes as pessoas trazem um problema tão grande, uma dificuldade tão grande, e a gente pensa: o que eu posso fazer? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a conta dessa mulher. O que eu posso fazer numa situação como essa? Como eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso ajudar essa mulher? Acredito que o sacerdote ficou assim no momento, e ele então pergunta: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? E eu pergunto para você: o que você tem na sua vida? O que você tem nas suas mãos? Que Deus pode usar para fazer o milagre que você está esperando, para fazer o milagre que você precisa. Talvez o milagre no casamento, o milagre no relacionamento, talvez o milagre da cura, talvez o milagre da libertação, talvez o milagre até mesmo do pagamento das suas dívidas, de um novo emprego, de uma promoção no trabalho. O que Deus pode usar na sua vida? Então aquela mulher se lembrou que ela tinha uma botija de azeite. O azeite era uma mercadoria muito apreciada em Israel. Era alimento, era combustível, era medicamento, era cosmético. Era um produto multiútil e de muito valor. E o azeite era a única coisa que para aquela mulher representava algo de valor ou de riqueza. Mas na Bíblia, o azeite frequentemente simboliza a presença e a unção do Espírito Santo. Eliseu ordena para que ela tome as vasilhas emprestadas, derrame um pouco do azeite que ela tem nas vasilhas, e nós vimos que isso vai se multiplicando de tal forma que ela enche as muitas vasilhas. Agora, quando nós estamos em dificuldade? Quando nós estamos passando por adversidades, qual é a nossa reação? A gente também não tem esse tipo de reação? Eu não vejo saída, eu não tenho como resolver esse problema, eu não tenho nada de valor na minha vida, na minha mão, e a gente começa a se sentir pequeno, diminuído, oprimido. Mas, queridos, orando em cima dessa palavra, eu disse para o Senhor: meu Deus, muitas vezes eu me senti assim. Muitas vezes eu me vi nessa situação. Houve uma vez em que o Laércio passou por um problema de saúde sério, teve que fazer uma cirurgia, ficou 3 anos desempregado, sem emprego formal. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. Em cada momento,
em cada dificuldade. Eu me lembro que eu estava grávida e sem condições, e eu disse assim, não posso me dar ao luxo de ter vontade de nada. Sabe aquelas vontades da mulher grávida? Eu pensava, não posso ter vontade de nada, porque eu não vou pedir para o meu marido ir no mercado comprar, porque eu sei que a gente não tem. Mas aí uma vontade de comer uma uva que tem no Japão, não sei se vocês já viram, é uma uva pretinha que não tem semente. Alguém já viu? Gente, é maravilhosa. E, de repente, eu me vi salivando com vontade daquela uva. E eu falei, não vou pedir, Senhor, faz esse negócio passar, esquece a uva e toma água. E aí nós recebemos a visita de um amigo. Foi lá, orou por mim, conversamos e tal. E quando ele foi embora, que eu fui recolher o copo, eu vi do lado do sofá uma sacolinha. E isso no Japão, obviamente, já tinha celular, né? Eu peguei o celular, eu nem olhei, porque eu falei, gente, ele esqueceu. Se fosse para mim, ele tinha me entregado. Liguei para ele e falei, olha, você esqueceu uma sacolinha aqui. Não, Mônica, me perdoe, é para você. O que você acha que tinha dentro da sacolinha? Não, dá um glória a Deus mais forte aí, porque merece, gente. Nós cantamos aqui hoje o Deus que me deixa maravilhada. O Deus que me deixa maravilhada, que mesmo em momento de adversidade e dificuldade, nada faltou. Nada. Nem a uva docinha e sem semente. Eu quero que nessa manhã, essa mulher possa te inspirar a pensar que Deus, Ele olha para essa mulher com amor e com justiça. Ele olha para essa mulher e muda a sua história. Ele olha para essa mulher e diz, eu sou Deus que tudo provê. Ele olha para essa mulher e diz, esse seu problema é grande demais para você, mas para mim não é nada. Eu tenho uma solução. O Senhor fala para nós, em 1 Pedro 1,3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Há esperança para você, há esperança para as mulheres, há esperança para as famílias, eu creio nisso. E nós, como igrejas, temos que colocar devidamente o nosso papel na sociedade, de restauração de famílias, de jovens, de adolescentes, de mulheres. Mulheres ainda tão meninas. Efésios 2,10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus, somos feitura dele para coisas boas. Feitura de Deus em Cristo para coisas boas. E quando você se sentir assim, vazio, sozinho, desesperado, eu quero te entregar uma outra revelação do Espírito Santo. Você é a botija de azeite. Diz para o seu irmão aí, você é a botija de azeite. Porque você é a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito de Deus. E à medida que aquele azeite que representa a unção de Deus ia sendo derramada, aquela mulher pôde ver o milagre de Deus. Sabe por quê? Porque o milagre foi cooperativo. O milagre foi comunitário. É o último ponto que eu quero refletir com você. O texto diz, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta, ou seja, não precisa ser público, vai no privado, lá no pezinho do Senhor, e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e pondo de lado as que foram ficando cheias. Eu sou apaixonada por essa história. E é por isso que eu escolhi como tema agente de milagre. Essa mulher, ela recebeu um conselho, uma palavra do profeta, ela creu e ela obedeceu. Será que eu e você, nós teríamos essa coragem? De ir nos vizinhos e bater na porta? Gente, hoje ninguém se comunica com vizinhos.
Você pensaria assim, eu vou lá e o Joaquim não vai nem me atender. Se eu vou bater lá no 302, a Matilde vai querer saber todos os detalhes da minha história. Aí, se eu for lá na outra falar com a Joana conta para o bairro inteiro. Ela não se preocupou com isso. Ela foi lá, bateu, os filhos buscaram todas as vasilhas. Ela envolveu os filhos no milagre. Ela envolveu a vizinhança no milagre. A mulher dos profetas alcançou o seu milagre porque ela creu na palavra do profeta. E ela viu que a provisão divina é ilimitada. Só parou de derramar o azeite quando não tinha mais vasilhas. E eu queria trazer essa reflexão aqui. Pastor Márcio, que depois me corrige, né? Nosso professor. Se você se colocar como botija de azeite, você como igreja, derramando o azeite, porque na vizinhança há muitas vasilhas vazias. Ao seu lado, com certeza, muita gente com a botija vazia. Muita gente passando por adversidade, e você tem o azeite para derramar em cada uma dessas vasilhas. Essa mulher, ela salvou os filhos. Essa mulher, ela pôde mostrar para os filhos esse Deus da provisão, esse Deus que liberta, esse Deus que cura, esse Deus que transforma, esse Deus que faz milagres. E Ele é o mesmo hoje. Ele continua agindo da mesma maneira dos dias atuais. Eu sou uma prova viva do milagre de Deus. 3 gestações correndo risco de vida. E a última delas, a do Kim, 2 meses dentro de uma UTI. E meu filho nasceu perfeito. E o meu filho nasceu lindo. Porque a promessa de Deus é perfeita, é linda. A vizinhança se tornou participante do milagre. A vizinhança agora pode querer saber como ela conseguiu pagar as dívidas. A vizinhança agora quer saber como é que ela conseguiu juntar tanto azeite. E o seu testemunho agora não de uma mulher que tem os filhos prontos a serem levados como escrava, mas uma mulher agora que tem um testemunho de superação. Uma mulher que tem um testemunho de milagre e de mudança de história. Essa mulher prova para nós que aos olhos de Deus, ou aos olhos de Cristo, toda mulher tem alguma coisa de valor. Amém, gente? Toda mulher tem alguma coisa de valor. O que você tem de valor na sua vida, na sua casa, nas suas mãos? Essa história mostra que toda mulher pode superar em fé as suas adversidades. Ela não ficou paralisada pela crise, lamentando, reclamando no Zap Zap. Ela teve uma fé em ação. Foi buscar no lugar certo, creu e obedeceu. Essa história mostra que nós, como mulheres, devemos sim ter o que é chamado sororidade. É um termo que descreve a amizade mútua, ou a cooperação, a solidariedade mútua entre as mulheres. Mas nós, como igreja, ainda mais chamada uma igreja de cuidado, nós temos que viver essa mutualidade. Onde nós não condenamos aqueles que estão endividados ou em adversidade, mas nós colocamos a nossa botija de azeite à disposição. Essa mulher nos mostra que Deus pode dar uma grande virada na história. E eu creio que nós, como igreja, como mulheres, podemos orar para que haja uma grande virada na história de muitas mulheres. Eu fui convidada recentemente a falar para mulheres que estão numa casa-abrigo, escondidas dos seus parceiros pela polícia. E a pessoa que me convidou disse: Mônica, são mulheres quebradas. Mulheres que tiveram que abandonar tudo, deixar tudo para trás e viver o medo da violência. E eu disse: eu quero ser essa botija de azeite na vasilha vazia dessas mulheres. Possamos, como igreja, orar por isso. Amém?
E orem por mim, vou passar para o pastor, então, orar pelas mulheres, pela igreja, e eu vou me colocar para receber. Nós vamos orar pelas mulheres, tá bom? Abençoando vocês. Você que é marido, que está junto, põe a mão sobre a sua filha, sobre a sua esposa, toque, tá bom? Abençoando. O pastor Paulo vai orar, depois eu impetro a bênção, tá bom, querido? Sim, impetro a bênção. Senhor Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta hora, quando podemos ouvir Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque não sabemos o nome daquela mulher, mas sabemos da fé daquela mulher. Da fé de crer que a palavra do profeta era a Tua palavra. E a bênção que o profeta estava trazendo a ela vinha do Teu trono, para a vida dela, dos seus filhos. Hoje comemoramos o Dia das Mulheres. Graças te damos pelas irmãs que aqui estão. Mulheres que o Senhor trouxe para este momento. Pai, nós queremos abençoar cada uma. E, ó Deus, que o óleo que foi distribuído pelo Senhor àquela viúva seja o óleo da Tua unção, da Tua graça, da Tua bênção, sendo derramada em cada uma das mulheres que aqui estão. Jovens, adultas, mas a bênção vem do Teu trono. Por isso, Pai, nós queremos que esta bênção, que este óleo, seja derramado em abundância na vida dessas irmãs. Que as botijas jamais faltem o azeite, sejam cheias, cheias, cheias da Tua presença, cheias da unção do Deus Espírito Santo, derramado para a vida, para que onde elas estejam, a Tua presença esteja ali, o óleo esteja ali, e a graça abundante do Senhor esteja ali. Pai, supre as necessidades de todos nós, mas de todas as irmãs, derramando esta graça. Oramos por todos que aqui estão, pedindo a Tua bênção a cada um deles, cada família. A Deus, que nas famílias não falte o azeite, e eles sejam abençoador. Pai, fica conosco, abençoe a nossa igreja, derrame a Tua bênção aqui, para que nós sejamos instrumentos do Senhor, para levar a mensagem, a graça, o amor e a cura que vem de Ti a cada coração. Oramos assim, ó Deus, Pai nosso, oramos assim, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Quero te dar um abraço lá fora, mas abraço 1, 2, 10 pessoas.